A boa e a má notícia sobre o Goiás nesse jogo, essa vitória magrinha sobre o Operário, são a mesma. O time foi um no primeiro tempo e foi outro no segundo tempo. Vamos discutir um pouco sobre isso? O que você acha? O que eu acho? Eu vou falar o que eu acho e depois você coloca aqui nos comentários, ok? Eu sou o Helder Dias, esse é o canal Verde 33 e nós sempre discutimos aqui, debatemos o Goiás em alto nível, tentamos dar novas nuances sobre o que vai acontecendo, inclusive falar de algumas coisas que não são somente os jogos, como por exemplo a contratação do Felipe Bastos. Você gostou? Vou dizer o que eu achei, né? E se é um reforço, se não é. Vamos falar mais no final do vídeo. Vamos falar primeiro sobre o jogo. Você que está chegando agora, já se inscreva no canal, dê aí sua curtida, né? Ou então espere até o final para dar a curtida ou dar o dislike, você que sabe. Mas curta, seja sempre bem-vindo, bem-vinda aqui. O Goiás, ele fez uma partida que, no primeiro tempo, eu fiquei temeroso de a gente repetir aquele terrível jogo contra o Londrina, que acabou causando a demissão do técnico Pintado, e o jogo estava na mesma vibe, né? No mesmo padrão. O time parecia sonolento, aquela coisa de jogar à tarde também. A atmosfera parece que não contribui muito. E realmente em campo o time, para começar, teve menos posse de bola no primeiro tempo, foi 55-45 para o Operário, o que se inverteu no segundo tempo. E além de outras coisas, a gente não viu o Goiás chegar com efetividade ao gol, apesar de ter dado 8 chutes, 8 finalizações, vamos dizer assim, não só chutes, só 2 foram defesas, não defesas difíceis do goleiro. Aliás, teve um chute do Aleph Manga no primeiro tempo que foi realmente perigoso. Mas fora esse, logo depois do gol anulado do Operário, né? Aliás, um gol anulado, não, desculpe, o pênalti não convertido, né? Que aliás ficou a dúvida se foi pênalti, se não foi. Eu vi o lance várias vezes, realmente não consegui identificar, assim como também o do Elvis, logo em seguida. Também não deu para perceber se foi ou não foi pênalti. Acho que até pro VAR estaria difícil de fazer essa identificação daquele lance. Mas enfim, no segundo tempo o Goiás voltou com uma outra postura, fez o gol logo no começo e acho que isso ajudou muito e perdeu muitos gols. O Goiás perdeu e não pode perder gol assim contra um adversário que é o próximo, por exemplo, Curitiba, porque as chances serão bem menos. O time do Operário, ele é um time suscetível a levar gols depois que se consegue furar essa retranca e abrir o placar. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Náutico. Jogando com o Náutico no Recife, o time controlou o jogo até certo ponto, até levar o primeiro gol. Depois foi 5-0. Então o Goiás perdeu uma chance realmente de golear, de fazer 2, 3 gols a mais. E o Aleph Manga também perdeu a chance. Olha, o povo critica muito o Aleph Manga, mas repare, ele tenta o gol, ele vai para cima, ele só falta um pouquinho de solidariedade, né? É verdade. Tocar, olhar para o companheiro também, ele precisa estar mais atento a isso. Mas a precisão do chute dele é muito boa. E ali a gente tem que dividir. Foi erro dele ou foi mérito do goleiro? Para mim, grande parte foi mérito do goleiro que também salvou. Foram 5 defesas do goleiro do Operário no segundo tempo. Então, também tem esse componente. O goleiro também trabalha do outro lado. Mas, em suma, assim, vamos dizer, o Goiás foi um time no segundo tempo muito melhor ao primeiro tempo. E isso é animador se a gente colocar que depois do gol, o Goiás não teve aquele comportamento que vinha tendo contra os adversários na época do Pintado. Que fez um gol, se segura e aí começa a sofrer a pressão do adversário, o que acarretou, por exemplo, o empate, perda da vitória contra o Cruzeiro, a perda da vitória contra o próprio Vitória e também a derrota para o Brasil de Pelotas, né? O Goiás não era time para perder para o Brasil, mas recuou, voltou para trás e levou 2 gols e não conseguiu reagir, levou a virada jogando lá em Pelotas. Então perdemos muitos pontos assim. Com o Marcelo Cabo, teve uma semana de trabalho e o que ele ofereceu depois dessa semana de trabalho, no meu ponto de vista, não foi satisfatório com o time em campo. Lógico, ele pode ter feito um trabalho que não foi executado, não foi executado a contento. Mas o resultado, estou dizendo o resultado do trabalho, não foi o que eu esperava. Não sei você, como torcedor, como viu isso. Mas o resultado em si foi bom, mas eu estou falando do conjunto. 3 pontos à parte, como foi o jogo do Goiás? Foi um jogo sonolento no primeiro tempo, um jogo que parecia, sabe, que não ia render mais do que aquele 0-0. Se continuasse naquela vibe, ia ser o 0-0 mesmo.
voltou um pouco melhor para o segundo, fez um gol logo no começo do jogo, isso abriu o time adversário, o Operário, e o Goiás conseguiu ter mais produtividade, né? Enfim, mas me deixa preocupado, por exemplo, em relação à qualidade. Será que o Goiás tem a qualidade que a gente pensa que tem mesmo? Contra o Náutico, apesar do placar, o Goiás jogou bem parelho, futebol bem parelho, né? Perdemos o jogo, mas enfim, tivemos chance de ganhar também. Um placar magro de 1-0, podia ser 1-0 para o Goiás. Agora vamos ter o Curitiba. E para mim, hoje, no momento, o Curitiba é o time a ser batido, apesar de ainda estar atrás do Náutico na pontuação, apesar de ter um jogo a menos. Mas o Curitiba é um time que se organiza muito bem. Então, vai ser uma prova, um teste muito bom para a caminhada do Marcelo Cabo no Goiás. E 2 semanas de trabalho, o jogo será na sexta. A gente vai poder ver se novamente o resultado em campo vai ser mais satisfatório em relação ao que foi, por exemplo, no jogo passado. Eu acredito que o torcedor do Goiás ele espere um time que tome mais conta do jogo, que seja mais dono do jogo, que se imponha, como um time que tem mais temporadas, muito mais temporadas na Série A do que na Série B, tem que fazer quando joga a Série B. Então, e aí nós vamos jogar um jogo, entre aspas, de Série A. O Curitiba também é um time que já foi campeão brasileiro, é um time que disputa muito mais a primeira divisão do que a segunda. Então esses jogos, Curitiba contra Botafogo, contra Cruzeiro, contra Vasco, o Goiás tem que se mostrar. Apesar que o Cruzeiro a gente tem que relevar, porque realmente o Cruzeiro está numa situação que é muito mais para time de Série C do que time de Série A no momento, né? Infelizmente, o Goiás não vai ter a chance de se apresentar com o Cruzeiro tendo o Marcelo Cabo como treinador, né? Quer dizer, no segundo turno sim, mas aquele jogo, se aquele jogo contra o Cruzeiro tivesse sido na mão do Marcelo Cabo, eu gostaria de ver como é que o time reagiria, porque para mim seria um jogo para a gente marcar mais gols, porque o time do Cruzeiro definitivamente é um time que precisa muito se cuidar na defesa. Está muito vazado, apesar de ter mais gols que o Goiás. O Goiás é a melhor defesa do campeonato, mas é apenas o 10º ataque. É isso que precisamos melhorar. O Goiás precisa fazer mais gols, porque quando controla lá atrás, mas não consegue se efetivar, acontece um 0-0 que não poderia acontecer, por exemplo, contra o Londrina, né? E aí chega mais um volante e eu fiquei pensando, pô, Felipe Bastos, vamos dar uma olhada para ver como é que tá o Felipe Bastos. E eu pedi para o meu amigo, que xará também, né, do próprio Felipe também, que tem o FBTV, ele fez, eu vou colocar aqui no link, ele fez o scout das últimas temporadas do Felipe Bastos. E eu vou deixar para você avaliar como é que foi o Felipe Bastos nessas temporadas. E espero que você veja o vídeo e comente lá para ele, dê seu like lá, apoie o canal do meu colega. Mas, do meu ponto de vista, independentemente da qualidade do Felipe Bastos ou não, e ele está parado desde dezembro, é bom deixar isso claro, jogou a última vez pelo Vasco em dezembro. Eu acho que não é a prioridade para o Goiás no momento, porque o Goiás tem muito volante, o Goiás precisa de laterais, com certeza, precisa de mais um bom meia, o Goiás precisa talvez de um atacante de beirada, né, também. Mas não seria para mim uma prioridade trazer, sendo que você tem Rezende, sendo que tem o próprio Figueira que pode fazer esse papel. Estou falando do banco, né? Ainda tem o Breno, ainda tem o Caio Vinícius. Então, de volantes, a gente tem mais, tem muitos jogadores que estão jogando já, né? E vai trazer mais um. Não sei as condições que isso ocorreu, mas não seria para mim nenhuma prioridade trazer o Felipe Bastos. E, no mais, o Goiás está ali se manteve na parte superior, no G4, terminou o mês no G4, e começa de novo aquilo que eu falo aqui, nós precisamos ter pelo menos uma margem de 5 pontos para o 5º colocado. Quando o Goiás alcançar isso, a gente já começa a ter uma tranquilidade maior na tabela. Enquanto isso não estiver acontecendo, enquanto não se mantiver essa situação, nós vamos estar aqui cobrando. E apesar da vitória, o Goiás não me convenceu nesse jogo contra o Operário. Não os 3 pontos, obviamente, foram importantes, mas pelo comportamento do time em campo, principalmente no primeiro tempo, isso me deixou preocupado.
Vamos ver com mais uma semana de trabalho como é que o Marcelo Cabo vai entregar esse time para jogar contra o Curitiba, que vai ser realmente um teste, talvez o mais difícil desse primeiro turno, ok? Fica aqui o nosso alô por hoje. Desculpa aí ter atrasado esse vídeo, mas o final de semana foi muito corrido por conta de outros afazeres, mas tinha que deixar aqui meu ponto de vista sobre o jogo passado e também falar da nova contratação. Um abraço a todos, até a próxima. Devemos ter uma live essa semana e eu anuncio para vocês aí nas redes sociais, quando for conveniente, e vocês vão ver o convite por aí, ok? Um abraço verde e até a próxima.